Nesta semana, a Justiça determinou o bloqueio dos bens do prefeito Franciscone e do empresário Jefferson Marques da Silva, da empresa Visa. O bloqueio foi cerca de 8,3 milhões de reais. Ele aconteceu após supostas irregularidades no contrato entre a Prefeitura de Rolândia e a empresa Visa. O bloqueio de bens ele é provocado quando o Ministério Público entende que houve dinheiro ilícito e que esse dinheiro tem que ser devolvido aos cofres públicos. Então, bloqueia-se o bem das pessoas envolvidas para que o dinheiro que foi superfaturado ou recebido de forma indevida, ele volte aos cofres públicos. Cristina, existem duas situações, né, entre a questão do relacionamento do Franciscone com o Jefferson, né, da empresa Visa. Explica pra gente quais eram os dois principais pontos. Os dois principais pontos da denúncia, no começo, lá em março de 2000, é que existia um superfaturamento na quilometragem dos ônibus rodados. Então, foi feito algumas linhas, não só por mim, mas também os investigadores vieram fazer essas linhas e detectou-se que, por exemplo, existia uma linha, vamos supor, né, a linha do Bartira, que vai até o Colégio Vitório Franklin, passa por outros pontos. Essa linha, no mês, ela tem um certo quilômetro rodado, e esse quilômetro rodado gera um empenho de 8, era para gerar um empenho de 8 mil e alguns quebrados. Quando a gente pegava esse empenho e a gente fazia a soma do quilômetro vezes 8,1, que é o valor que a Prefeitura paga ao litro do diesel, dava um valor de 8 mil e pouco. Lá no empenho tinha 18 mil, então existia um superfaturamento de 10 mil reais que a gente não sabia de onde que aparecia esse valor. Não sabia de onde aparecia e também para onde ele ia, né? De que forma ele era gasto. De que forma ele era gasto, quem recebia e como era feito. E o segundo ponto é que 8,21, à época era 8,21, agora o valor é outro, né? Os preços mudaram. Comparando com os valores pagos pelas cidades vizinhas, com Cambé, Arapongas e Londrina, Rolândia tinha um valor pago pelo litro do diesel muito superior ao que as outras cidades pagavam. É importante salientar para população que 8,21 ao litro do diesel, ele inclui pneu, motor, inclui todos os gastos de um ônibus, então por isso que o valor é alto, mas mesmo assim, comparando com a cidade de Cambé, era 5,18, por exemplo, que pagava-se o litro do diesel da cidade vizinha, e a cidade de Londrina era 6 ponto alguma coisa, então Rolândia, uma cidade pequena, menor do que Cambé e menor do que Londrina, ela pagava o preço do litro do diesel muito superior àquilo que as cidades vizinhas iam pagando. Cristina, a gente acompanhou e viu que por inúmeras vezes o Ministério Público, né, enviou recomendações à Prefeitura para que regularizasse essa situação, para que desse explicações, e eles até agora não deram nenhuma explicação, tanto que resultou nesse bloqueio. A Prefeitura vinha recebendo sucessivas recomendações administrativas do Ministério Público para que então fizesse uma nova licitação, tanto do transporte coletivo quanto do transporte escolar, e a gente percebe que a Prefeitura não tomou nenhuma providência em relação a isso, não fez licitação para o transporte coletivo, não fez licitação nova para o transporte escolar. Ou seja, mesmo recebendo recomendação administrativa, logo que o Franciscone voltou, ele então prorrogou o transporte coletivo do município por mais um ano. Então, o correto seria que ele tivesse feito a mesma coisa que o Roberto Negrão fez com o transporte escolar. Então, o Roberto Negrão fez lá um processo emergencial para que o transporte escolar rodasse por 3 meses até que ficasse pronta uma nova licitação, e da mesma forma o Franciscone tinha que ter agido então com o transporte coletivo, feito um processo emergencial de 3 meses, mesmo que você necessitasse de mais 3 meses para que o processo licitatório ficasse pronto, então que esses processos tivessem sido emergenciais e se preparasse uma nova licitação. Por quê? Porque a gente tem 5 anos de contrato com a Visa já não pode mais ser a única representante do transporte em Rolândia. A lei determina que o transporte precisa ser renovado ou que os aditivos não podem passar de 5 anos. Não só por esse fato, mas também como o Jefferson, que é o dono da empresa Visa, foi indiciado na Operação Patrocínio, ele não pode então receber mais dinheiro público. Então, fica impedido por 2 motivos da empresa Visa ser a empresa ganhadora dos processos licitatórios da nossa cidade. O Cristina, o que a gente viu, né, que assim, como você acabou de mencionar mesmo, o Franciscone ter sido alvo da Operação Patrocínio, o Jefferson também ser alvo da Operação Patrocínio, o Franciscone retorna à Prefeitura e continua
cometendo improbidade administrativa. Continuou cometendo improbidade administrativa. Eu não sei se ele pensou que o Ministério Público ia ficar alheio a essa situação, mas essa situação dele renovar e cometer essas improbidades administrativas acabou provocando o Ministério Público da nossa cidade de uma tal maneira que mesmo esse processo da Visa já fazendo parte da operação patrocínio, o Ministério Público de Rolândia, então, entendeu que deveria entrar com um novo processo de improbidade administrativa contra o Franciscone por conta dele não cumprir sucessivas recomendações administrativas do Ministério Público. Em entrevista concedida ao portal G1, Franciscone afirmou que foi notificado pela Justiça e que seu único patrimônio é a sua casa. Ele ainda sugeriu que nunca teve esse valor em bens. Ele também afirmou que sua defesa vai provar que não há irregularidades.